O garoto Riquelme pode estar de saída do Vasco. Saiu uma matéria hoje do torcedores.com e o seu agente, ou agora agente, Carlos Leite, que é representante do Grupo CID, está negociando um empréstimo para o jogador sair do Vasco. Esse é o problema no clube, ele é estrutural e vem desde a formação até a venda de atleta, desaguando em times com jogadores horrorosos como o Léo Jabá e o Morato. A gente acaba não tendo times competitivos, subindo jogadores para uma estrutura horrorosa e vendendo a preço de banana. Saiu o Thales, saiu o Natan, saiu o Arthur Salles, agora o Riquelme. Não estou dizendo que a gente não deve vender, tem que ser bem vendido, os negócios têm que ser bem feitos, ou os jogadores melhor aproveitados no time profissional, desde que se tenha uma estrutura para receber esses jovens, para que eles continuem desenvolvendo, lembrar que eles ainda estão num processo de amadurecimento. E aí a gente pode perder mais um jogador sem ele ter participado ou dado alguma contribuição para o time profissional. Eu vou trazer para você a matéria que fala do negócio do Riquelme e alguns exemplos como o River Plate, que caiu em 2011, acabou de ser campeão argentino e desde que voltou para a Série A, são 11 títulos conquistados. Uma estrutura com um técnico com um modelo de jogo e um investimento, um olhar melhor para a base e as negociações feitas com os jogadores da base. O Vasco tem uma dívida de 830 milhões, com uma dívida do curto prazo de mais de 300 milhões de reais, enforcado com contas ou dívidas para pagar no aspecto civil e trabalhista, e a solução apresentada por essa gestão é mais do mesmo, pegar dinheiro emprestado com o empresário, picado e a juros. Isso explica um pouco do atoleiro que a gente se meteu. Não adianta a gente ficar gritando nas redes sociais Ramonismo, a Paz de Bastos, Voa Passarudo e Tia Carol, se não mudar a forma, a estrutura que o Vasco é tocado. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes. Fala de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal e contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse canal continuar sendo indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Depois desse recado curto, vamos falar de futebol. O Vasco teve aí a sua jovem promessa, o Riquelme, especulado agora no Grupo CID. Isso é uma matéria no torcedores.com, eu vou ler ela aqui para você ver qual que é a proposta que estão tentando, ou o que estão querendo para o garoto, que agora que chegou no time profissional como titular, né? O Vasco, antes de mais nada, pode perder uma das suas principais promessas no começo de 2022. Apesar da má campanha do time na Série B, no Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo Riquelme conseguiu entrar no radar de equipes do exterior. O torcedores.com apurou que o Grupo CID apresentou uma proposta pelo empréstimo do defensor. A princípio, a ideia é costurar um acordo pelo período de 1 ano e, com isso, adquirir os direitos econômicos do jogador no fim do compromisso. A negociação é conduzida pelo empresário Carlos Leite. Vale ressaltar que, além de representar o jogador, o agente também cuida dos interesses do Grupo CID na América Latina, ou seja, ele vende, ele compra. O presidente Jorge Salgado, por sua vez, avalia a modalidade de acordo antes de bater o martelo. Ainda segundo apurou a reportagem, o conglomerado nos Emirados Árabes aguarda uma resposta do dirigente vascaíno para tentar avançar com as tratativas. O jogador de 19 anos é alvo do grupo desde outubro, conforme informou o torcedor.com. Aí a matéria segue, só para dizer que ele pode sair por empréstimo e nem se firmou no time profissional. Assim ele podia ter um valor de mercado muito melhor, ser melhor vendido. Você teve ali o Natan, que era uma jovem promessa da base, e foi vendido por 8 milhões, fiado para o Boa Vista, que está dando trabalho para pagar, não chegou nem a jogar no time profissional por um valor, por uma mixaria de 8 milhões de reais, que resolve o problema em que o Arthur Salles saiu por 15 milhões, o Vasco tem 20% dos direitos do Arthur Salles, que já está arrebentando, o moleque chegou jogando muito, talvez o Arthur Salles com o Natan. Nesse time, se o Vasco não fica na Série B, vai para a Série A, ele
ao invés de ganhar uma cota de 30 milhões de Série B, ele ia ganhar uma cota de 80 a 100 milhões. Cara, é quase 80 milhões a mais. E você fica chorando ou comemorando uma venda de 15 ou de 8 milhões, deixando de faturar em premiação como Copa do Brasil. Cara, tem time aí, Fortaleza, o América Mineiro no ano retrasado, ganhando uma fortuna na Copa do Brasil. O Vasco deixa de ganhar premiação, deixa de ganhar com a Série A, deixa de ganhar com Sul-Americana. É impressionante como essa austeridade custa caro para o Vasco. E a gente perde bons jogadores e vende a preços horrorosos. Eu vi aí uma matéria do River Plate, que foi campeão argentino, ganhou do Racing por 4-0, campeão disparado. E é lógico, não estou querendo comparar os clubes, mas o River Plate, ele teve na Série B, caiu em 2011, voltou e foi campeão. Um título sul-americano, 3 Recopas Sul-Americana, 2 Libertadores, 3 Copa Argentina, uma Supercopa Argentina e agora um título nacional. Você acha que os times argentinos, eles nadam em dinheiro, os times sul-americanos? Não, não nadam em dinheiro. Não tem nenhum rico investindo. O que fizeram? O Galhardo, que está lá desde 2014, se eu não me engano, um treinador que veio com uma proposta, um modelo de jogo. Ele joga com 3 volantes, um camisa 10 e 2 atacantes. Ele tem uma forma de jogar. Mesmo perdendo peça, ele vai contratar ou vai ao mercado buscar jogadores para jogar dentro desse modelo de jogo que ele implementou no River Plate e que deu certo, tá aí. Eles conseguiram profissionalizar a base e vendem jogadores no mercado com um valor muito, mas muito acima de times aí como o Vasco. Vou dar um exemplo, o Vasco. O Vasco já é um exemplo de amadorismo do caralho. Começar com um empresário que detém direitos de jogadores, que empresta dinheiro para o clube, que indica executivos e técnicos. É o caso do Paulo Pelaipe, Alexandre Faria, André Mazuco, Alexandre Pássaro. Tudo indicação desse empresário que no final das contas não deu certo. Problema, ele fatura vendendo os seus jogadores. O Thales foi vendido a 42%, o Vasco só tinha 90% de direito do Thales. Aliás, vendeu 90% de direito federativo do Thales por 42 milhões e o Vasco só tinha 75% do garoto. Tinha 100, foi para 75. 15 é do jogador e 10 ninguém sabe de quem é. O Natan, 8 milhões, como eu falei. O Arthur Salles, 15 milhões. O Vasco detém 20%. E agora o Riquelme saindo emprestado. E aí você vê que não há uma filosofia. A primeira base, eu falei da base do River Plate, a base do Vasco, que com o Eurico tinha um centro de excelência, o Capris, que o seu Campelo, quando entrou, acabou com o Capris, que formou Felipe Coutinho, que formou vários jogadores vendidos aí até um preço razoável, bacana, que acabou salvando o Vasco em determinados períodos. E aí acabaram com o Capri. Vem o Alexandre Campelo e traz o Carlos Brasil, que monta a sua estrutura, e o Jorge Salgado deixa todo mundo embora. Eu tive contato com o pai de um jogador que saiu, não posso falar o nome do jogador, foi pro Flamengo, diz que foram muito maltratados agora na gestão do Jorge Salgado, que deixa o clube, a parte de base, jogada às traças. Perdemos os profissionais, não tinha máquina para lavar roupa, não tinha combustível para disputar campeonato. Então, uma situação lastimável de abandono da base. Saíram profissionais, levaram jogadores, levaram outros profissionais, e aonde a gente tinha que investir, e isso eu ouvi de pais de atletas, como eu falei, o Campelo estava investindo bastante na base. Agora a gente parou de investir na base e entregou tudo nas mãos do Carlos Leite. Então você não tem um trabalho, um projeto voltado para onde é o ouro do Vasco, e isso é gestão profissional, que a gente não tem no clube. Muda tudo, troca tudo. E aí não tem uma filosofia para o time profissional. Você vai de um Lisca a um Marcelo Cabo, ou do Marcelo Cabo a um Lisca, e depois um Fernando Diniz, todos com uma proposta de jogo completamente diferente. Abel Braga, Luxemburgo, depois Marcelo Cabo, como eu falei, o Lisca, o Fernando Diniz.
o Sapinto. Então não tem critério, não tem uma metodologia, e o Vasco é assim, muda tudo, agora vai vir um novo executivo com outro pensamento, vai trazer um treinador totalmente diferente para um modelo de jogo que ninguém entende, e depois quando é implementado o treinador é mandado embora, e aí vem um outro que muda tudo, depois é o executivo, e assim a gente é tocado como a casa da mãe Joana. O problema do Vasco não é a Carol Paiva que vai resolver. O problema do Vasco não é o Alexandre Pássaro, tão pouco técnico quanto os jogadores. A gente vê um time horroroso dentro de campo porque a gente não tem uma gestão profissional com um olhar para o futuro. A gente tinha que ter, sim, parceiros para vir com aporte para pagar a dívida do curto prazo, tirar o Vasco dessas sangria, essa estrangulação financeira, para a gente não ser obrigado a vender precocemente jovens promessas, como eu falei aqui nesse vídeo, a preço de banana, usá-los para poder sim ter um time competitivo e trazer jogadores melhores para o time, com um departamento de análise e condições de contratação melhor, pensar em jogadores não com teto salarial, como 14, 15 jogadores trazidos pelo Pássaro, para um ou dois funcionar. Isso aí foi uma austeridade burra. Se a gente tivesse contratado 6 bons jogadores, a gente com certeza estaria na Série A, ganhando premiações melhores e, sim, tirando o Vasco dessa situação que eu vou falar para vocês. Pode passar mais 3 anos de Salgado, mais 10 anos, que a gente vai continuar brigando com a austeridade e agora brigando para não cair para a Série C. Então, é isso aí. Essa é a minha opinião a respeito da estrutura que está errada, e não adianta ficar aí nas redes sociais endeusando pessoas. Deixa sua mensagem, seu comentário, curte o vídeo, um grande abraço e saudações vascaínas. Vamos todos cantar de coração. A Cruz de Malta, parceiro, é o meu peitão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem mais feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar. Ilumina o mar. No atletismo és um braço. No remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil, Portugal. Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, no Caldeirão. Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, no Caldeirão. Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, no Caldeirão. Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, no Caldeirão. No Caldeirão. No Caldeirão. No Caldeirão. No Caldeirão.